Bom dia, meus amigos do segundo ano, como é que estão vocês? Vamos embora continuar nossos estudos sobre filosofia política, não é? Capítulo 13, exatamente. Capítulo 13 do nosso livro, não é? Aí, meu roteiro de aula, minhas fichinhas, você com o livro, você com um caderno de anotações, com um marcador de texto para destacar as coisas mais importantes que a gente vai falando, não é isso? Estudar dá trabalho, mas é através do estudo que a gente alcança os objetivos que a gente quer na vida, não só do ponto de vista profissional, mas da satisfação pessoal, da felicidade. Ninguém está aqui para sofrer. O sofrimento não faz parte do nosso desejo, das nossas ambições, não é dos nossos propósitos. Quem diz isso é Aristóteles, entendeu? A realização do ser humano é a felicidade. Ninguém quer ser infeliz. Então a felicidade é um projeto de vida. Agora, para construir esse projeto de vida, eu preciso das condições mínimas, não é? Eu preciso de nascer de uma forma saudável. Por isso que a saúde é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado. A minha mãe precisou ter um acompanhamento pré-parto, durante o parto e pós-parto. Eu, enquanto cidadão nascido, criança, bebê, preciso ter acesso à alimentação. Para isso, os meus pais precisam ter emprego. E um emprego que remunere justamente, de tal maneira que eles possam comprar uma alimentação adequada ao crescimento desse cidadão que nasceu. Não é? Eu preciso ter acesso a vacinas, pneumonia, tuberculose, sarampo, coqueluche, tétano. Está vendo? Eu preciso frequentemente ser observado por um médico, um pediatra. Minha mãe teve que ter um ginecologista e um obstetra. De onde isso vai surgir? Da organização estatal, de uma sociedade politicamente organizada, dividida em governantes e governados, onde os governantes busquem promover o bem comum, o bem-estar de todos. Está vendo? Não é a filosofia que fica pensando nessas coisas. A filosofia mostra que isso faz parte da vida humana. Então, emprego, saúde. Eu vou precisar de escola. Depois de um certo tempo, eu vou precisar da pré-escola. Eu vou precisar da creche ainda pequena para que minha mãe possa ir trabalhar. Então, essa creche precisa ter educadores apropriados, treinados, qualificados para cuidar de crianças. Essa creche tem que ter, não é, técnicos de enfermagem, enfermeiros, enfermeiras e pelo menos um médico. Você está vendo que essa estrutura é um direito, não é um favor. Está vendo o que é estudar política? Não é fazer política em partidos políticos, isso é outra coisa. A reflexão filosófica sobre a política é mostrar como deveria funcionar, quais são os parâmetros que um Estado deve ter para funcionar bem. E isso foi uma conquista, porque no mundo antigo não era assim. A partir da Revolução Francesa é que essa ideia foi se criando, na verdade um pouco antes, com John Locke. Pronto, vou falar sobre o John Locke já. Esse preâmbulo, não é? Esse iniciozinho da nossa conversa é para mostrar a você que política faz parte do nosso dia a dia. Política não é o que os políticos fazem. A ação política é outra coisa. A nossa reflexão aqui é saber como é que esses homens devem agir, ou deveriam agir, para satisfazer o objetivo básico da administração pública, que é promover o bem comum. Então a gente estudou
Os sofistas questionando a democracia, as verdades estabelecidas, Sócrates dizendo que política e ética deviam andar juntas, Platão, que criou a possibilidade de uma polis ideal no livro Epipoliteia, a República, essa polis governada por filósofos, né? Sócrates, que escreveu a Política, né? Mostrando as formas de governo, o desvirtuamento dessas formas de governo. Santo Agostinho, que falou sobre a cidade de Deus, dizendo que a cidade dos homens, civitas hominis, deveria imitar a perfeição da cidade divina, civitas Dei. Aquele menino Tomás de Aquino e Dante de Alighieri defendendo a monarquia, dizendo que é a forma de governo, né, que tem um respaldo bíblico, né, que foi criada por Deus. Na verdade não foi, mas é a interpretação, né? E ambos acham que o governo temporal, o governo político, tem que se submeter ao governo espiritual. Nesse caso, você está percebendo, não é, que a ideia era defender o papado, a igreja acima de tudo e de todos. A gente viu também que na Idade Moderna, com o surgimento dos estados nacionais e a centralização do poder real, que vai levar ao absolutismo, surgem teóricos para defender o Estado e o poder centralizado dos reis. Maquiavel com o Príncipe, onde ele separa a ética de política, porque Maquiavel diz, né, que na prática, Maquiavel está fazendo uma visão, né, está mostrando uma visão prática. Na prática, só se mantém no poder aquele governante que esquece os princípios éticos. Porque se você for ser honesto, os seus inimigos vão derrubá-lo do poder. Se você for justo, se você cumprir os acordos, as promessas, os tratados, se você for misericordioso, os seus inimigos vão lhe derrubar. Então o príncipe tem que ter qualidades que garantam a sua permanência no poder. Outro menino que a gente viu foi um que escreveu sobre uma ilha imaginária localizada em lugar nenhum, Utopia, que fala sobre uma sociedade perfeita, onde tudo funciona. A gente viu que essas histórias de sociedades perfeitas, de estados perfeitos, de polis perfeitas, né, tem sempre algumas falhas. Alguém termina trabalhando, fazendo o serviço sujo, o serviço ruim, o serviço pesado, exaustivo, porque há sempre uma elite que só faz pensar, só produz intelectualmente, mas do ponto de vista braçal não está lá. A gente viu que Thomas Hobbes, um inglês, que no século XVII viu a guerra civil na Inglaterra e a Revolução Puritana, e mais de 40 mil pessoas morreram entre nobres e plebeus. Thomas Hobbes, então, escreve um livro chamado Leviatã, onde ele passa a defender a centralização do poder real e diz que as pessoas não podem se revoltar contra o governo. E aí ele cria uma teoria mostrando que primitivamente os homens viviam numa sociedade desorganizada, onde um matava o outro para poder sobreviver. Homo hominis lupus. O homem é o lobo do homem. E diante dessa situação nunca haveria, né, garantias de segurança para ninguém. Então esses homens primitivos terminaram numa assembleia, escolhendo entre eles um que deveria criar leis, normas para limitar a liberdade absoluta de todo mundo, e aí criar leis para que todos pudessem trabalhar conjuntamente e a partir daí criar uma sociedade organizada. Assim surgiu o primeiro rei, né, e o primeiro Estado. Lembrando que isso é uma teoria que Hobbes criou, né? Segundo ele, portanto, houve um contrato prévio entre a sociedade para que aquele rei governasse. Sim, e quando um rei é ruim? Um rei é ruim porque a sociedade é ruim, não é? Então, de qualquer maneira, diz Hobbes, é melhor o pior dos governantes do que a ausência de governo, a anarquia.
que não vai levar a nada. Não é? Essa é a ideia de Hobbes. Não significa que está certa, mas é a primeira e importante análise para justificar a centralização do poder. Outro camarada que escreveu sobre poder foi Spinoza, que a gente já conhece de outros tempos, não é? E sabe que foi um sujeito famoso pelo livro sobre ética, não é? Em que ele mostra que a ética, não é, tem princípios matemáticos de geometria e que, portanto, os princípios éticos podem ser demonstrados como se fosse um teorema. O que é que esse menino Spinoza nos diz sobre política? No meu livro é a página 240 do capítulo 13. As páginas podem variar, mas nós estamos falando sobre a ética de Spinoza. Não é isso? Está aqui. Muito bem. Spinoza escreveu um livro chamado Tratado Político, não é? E que ficou inacabado porque foi a última obra que Spinoza escreveu. Ele morreu antes de terminar isso daí. Mas o que ele escreveu, até onde a gente pôde ler, digamos assim, não é? A natureza humana é egoísta, o que não é mentira, não é? A gente vê crianças brincando, sempre alguém quer tomar o brinquedo de alguém, não é? Isso faz parte da chamada lei da sobrevivência. E o homem comum costuma dizer, não é, em alguns ditados, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, se não há abundância, se não há para todo mundo, então eu vou ficar com a minha parte. E o resto que se dane. Esse egoísmo está ligado à sobrevivência, ao nosso instinto de sobrevivência, no qual você tende a defender primeiro você e depois pensar nos outros. Ora, se o homem é egoísta, não é? E o egoísmo não é uma coisa racional, ele é irracional, e aí, não é, a gente lembra uma fábula em que um camarada tem o privilégio de conhecer o céu e o inferno. Então um anjo o leva para o inferno. E quando ele chega no inferno, há uma grande porta que se abre para uma grande sala. E nessa sala existem várias mesas cheias de comida e pessoas sentadas ao redor dessa mesa cheia de comida. Cada pessoa tem uma colher enorme, imensa, para poder pegar a comida. Ela consegue até pegar a comida, mas ela não consegue levar à boca. E o resultado é que ninguém consegue comer, apesar de tanta comida, e muita gente sofrendo, padecendo de fome. Aí o camarada diz para o anjo, agora eu quero conhecer o céu. E o anjo leva ele para uma outra porta que também se abre para uma outra sala. Exatamente igual à sala do inferno. Mesas, um monte de gente sentado, mesas cheias de alimento, cheias de comida, e aquelas colheres enormes. Aí diz, gente, mas é igual ao inferno. Aí o anjo diz, preste atenção. Aí o que é que ele percebe? É que as pessoas metem aquela colher enorme dentro das bandejas de comida, mas elas não podem virar para comer, como no inferno. O que é que elas fazem então? A colher é suficientemente grande para que ela leve o alimento à boca, não é, do companheiro que está à frente. Ele então, com aquela colher, não se alimenta, mas alimenta o companheiro. O companheiro do outro lado, por sua vez, com a sua colher enorme, alimenta quem o está alimentando. E aí o que é que acontece naquelas mesas todas? Todos se ajudam para que todos se alimentem. O inferno é cada um por si e o diabo contra todos. No céu, todos se ajudam. E aí todos desfrutam do bem-estar e da abundância. Está vendo por que é que o egoísmo é irracional? Porque ele tende a concentrar nas mãos de poucos uma riqueza que pertence a todos. Então o egoísmo tende a criar as diferenças sociais, as injustiças sociais e, logicamente, gera a violência e a instabilidade. Pronto.
Então Spinoza mostra isso claramente. Ele descobriu a pólvora, digamos assim. Mas é interessante como a filosofia, ela é uma coisa clara, é uma coisa objetiva. Tem gente que imagina que filosofia é um conjunto de ideias complexas, complicadas, que ninguém consegue entender, que filosofar é somente para gênios. Você está vendo? Filosofia é acessível para todo mundo. O problema é que certos governantes não querem que as pessoas tenham acesso à filosofia, porque se elas pensarem, elas vão votar diferente. E é isso que, infelizmente, os governantes não querem. Então, para que serve o Estado? Por que é que existe, então, organização estatal? Né? Então, segundo Spinoza, o Estado é a única maneira de realizar o direito natural, que é o direito da sobrevivência de cada um, mas não de uma forma egoísta. Né? Cabe ao Estado procurar a sobrevivência de todos, o bem-estar de todos. É claro que o egoísmo busca o bem-estar, mas busca só o seu. E ao fazer isso, você cria prejuízos para os outros. Então Spinoza diz que o Estado existe para que todos possam realizar o seu bem-estar individual. E realizando o bem-estar coletivo, você realiza o bem-estar individual. É claro que seu bem-estar individual não pode se contrapor, atrapalhar o bem-estar do outro. Não é? Tem que haver limites. Exatamente esses limites que o egoísmo não quer ter. Não é? Você, claro, trabalhando, ganhando dinheiro, vai poder comprar um Porsche, uma Ferrari, né, um carro de luxo. O outro não quer trabalhar tanto e se contenta com um carrinho mais simples. Não. Mas todos podem ter acesso ao que quiserem, desde que possam ter oportunidade para tanto. O que não pode acontecer é que uns tenham oportunidade de estudar no NAP e outros não têm oportunidade de ter escola nenhuma. Isso é que é injusto. Isto é que é a nossa sociedade. Ela permite que você tenha acesso ao que há de melhor em termos de ensino, claro, pagando por isso. Né? É outra maluquice, porque a educação é um direito, e se é um direito, eu não tenho que pagar pelo que eu tenho direito. Eu tenho que receber porque é meu. Não tenho que pagar, não tenho que comprar. É outra injustiça, outra maluquice que a gente não se conforma. Saúde é um direito. Eu não precisaria pagar um plano de saúde, mas a gente tem que pagar. Por quê? Porque esse direito de saúde o Estado não nos dá. Você está vendo como Spinoza questiona como deve ser o Estado e como devem ser os cidadãos? Então, ao invés de a gente reclamar, né, com o aumento do preço do plano de saúde, a gente devia reclamar contra o governo que deveríamos ter saúde pública e gratuita. É isso que a gente tem que reclamar. Mas não. A gente reclama porque o governo deixa que o plano aumente as prestações. Vê que negócio louco, que coisa sem sentido. Não é? E você está lendo aí Spinoza e marcando. Não é? O contrato que se estabelece então entre governantes e governados deve conservar o principal desejo de cada um, que é o de governar e não de ser governado. Então, se todo mundo quer governar, eu só posso ter uma sociedade que seja uma república. Não pode ser o absolutismo. Né? Veja que Spinoza está falando no século XVII, onde o absolutismo estava consolidado, onde eu tenho o Rei Sol, Luís XIV. Então, Spinoza mostra a incoerência que é o absolutismo. Por quê? Porque é a imposição de uma minoria sobre uma maioria. Ao contrário das repúblicas, república é coisa de todos, público é a vontade da maioria sobre uma minoria. Seguindo, contrariando a maioria dos estados do período histórico em que viveu, que consolidaram a monarquia absoluta, Spinoza considerava a democracia, naquela época chamava república, não é? O regime de governo mais propício para a realização plena dos interesses humanos.
Não. Ou seja, filosoficamente, a democracia é a melhor forma de governo. Quem é contra a democracia é contra a racionalidade. Uma pessoa que sai na rua defendendo ditadura é um louco de pedra, além de ser um ignorante, né? Em filosofia política, em filosofia em geral, em sociologia política, em tudo que se refere à política. Polis, politeia, governo da maioria. A palavra tá dizendo para todo mundo. Então, quando você defende uma ditadura, você é um insano, é um louco de pedra. Muito bem. Ele também escreveu tratado, Spinoza, claro, estamos falando de Spinoza, o Tratado Teológico Político, em que ele faz elogio à liberdade, né? Outra coisa importante ligada à democracia, né? O que é a liberdade? É a possibilidade de você escolher entre várias opções uma delas e se tornar responsável por essa escolha, né? A liberdade não é necessariamente fazer o bem. A liberdade é fazer. Mas ao decidir o que você vai fazer, primeiro, você não pode ser forçado a fazer, senão não é liberdade. O escravo não tem liberdade. E ao escolher fazer, você tem que se tornar responsável pelas consequências do seu ato. A liberdade, portanto, não é o exercício da vontade sem limites. É o exercício da vontade com responsabilidade. Spinoza não descobriu a pólvora, não é? Filósofos antes dele já falavam isso. Spinoza apenas, não é, tornou mais clara a argumentação sobre a liberdade. Muito bem, o que mais? Ao abordar o tema da liberdade, Spinoza defendeu a liberdade de crença religiosa e recusou a transferência do poder para o clero. Então a gente vê em muitos países, não é, a mistura de política e religião. O Irã, por exemplo, o Estado Islâmico, o Talibã. Vamos dar um exemplo maluco, vou criar uma hipótese absurda. Imagine que um presidente de um determinado país, né, resolva ouvir conselhos de pastores, de igrejas cristãs renovadas, não é, que os sociólogos chamam de neopentecostais. Então esse presidente, não é, se deixa batizar, ele já era batizado, não é, porque digamos que esse presidente fosse católico, então ele foi batizado quando criança. Aí ele de novo se batiza nessa nova crença. E toma medidas, ele só toma decisões depois de ouvir esses pastores que o cercam e que dizem que ele deve fazer isso, fazer aquilo, né? E ele começa a achar que ele é uma espécie de salvador, né? Como dizem os hebreus, né? Os judeus, Massiá, uma espécie de Messias que tem uma missão de salvar o povo, a família, a tradição, a moral. Olha, quando você mistura religião com política, na história nunca deu certo. Ah, mas você está dizendo isso porque você é um ateu miserável que vai queimar no fogo do inferno. Não sei porque você pensa que eu sou ateu digno do fogo do inferno. Vai que eu sou espírita e você não sabia? Ou que eu sou católico? Né? Papa hóstia, barata de igreja. Mas atenção, aqui dentro da nossa sala de aula virtual, Antônio Alves não tem partido político, Antônio Alves não tem religião. Está percebendo? Antônio Alves tem a verdade filosófica para trazer para vocês. Eu não posso defender as minhas opiniões políticas dentro da minha sala de aula e só ensinar aquilo que eu acredito. Eu não posso dizer quem não for católico vai para o fogo do inferno. Quem não crê e for batizado e não botar a mão sobre a Bíblia
vai para o fogo do inferno. Quem não acreditar na reencarnação dos espíritos, né, vai ficar repetindo essas reencarnações. Quem não... Não existe isso. Não tem aqui... A minha religião não tem nada a ver com minha aula de filosofia. É preciso separar claramente. Por quê? Porque historicamente, toda vez que religião e política se juntaram, deu errado. Muito errado. E gente sofreu. Está lembrado da Reforma Protestante? Guerras religiosas. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas morreram na Guerra dos 30 anos, que não foi nenhuma guerra religiosa de fato. Os motivos são econômicos, mas a desculpa era religiosa. Num só dia, 24 de agosto de 1578, a chamada Noite de São Bartolomeu, na França, 2.000 huguenotes, é como se chamavam os protestantes na França, foram mortos numa noite. E não era somente atirar nas pessoas, era atirar, degolar, sacudi-las, né, do primeiro andar para baixo. Lembrando que os edifícios antigos eram altos, né? O primeiro andar hoje, naquela época, corresponde a um terceiro andar. Aí está pensando que só foram adultos que brigaram entre si? Não. Mulheres, crianças, velhos eram mortos violentamente. As cidades da França se encheram de cadáveres pelas ruas. Tudo em nome de quê? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus. Não, eu estou matando em nome de Deus. Vai-te embora, rapaz, conversa mole. Não, religião é uma coisa, política é outra. Elas não devem se juntar. Não devem se juntar. Agora, claro que líderes religiosos podem, enquanto cidadãos, opinarem sobre política, sem problema nenhum. O Estado deve ser laico. O Estado não deve ter religião. O Estado deve garantir a liberdade religiosa de todos. Todos podem exercer sua própria religião. Seguindo, para Spinoza, a religião levanta ainda um segundo problema. As crendices e os preconceitos que estão ligados à fé religiosa propiciam o surgimento de superstições. E isso pode levar os governados a adorarem os seus governantes como se fossem deuses, ou detestá-los como se fosse uma praga, coisa do demônio. Olha, nada de misturar. Seja num caso ou no outro, diz Spinoza, a superstição é o meio mais eficaz para você dominar um povo. Mantê-lo na ignorância é sempre bom quando você quer fazer um mau governo, né? Por isso, vamos separar essas coisas. Muito bem, aí vem um camarada chamado John Locke. John Locke também é inglês, também do século XVII. Está lembrado? Thomas Hobbes escreveu o Leviatã contra a Revolução Puritana. John Locke participou da Revolução Gloriosa, aquela que aboliu o absolutismo na Inglaterra e criou o parlamentarismo. Um rei foi derrubado, sem violência, e aí foi instituído um limite para o poder dos reis na Inglaterra. O primeiro país a abolir o absolutismo foi a Inglaterra. John Locke, que era deputado do parlamento, filósofo também, empirista, a gente já viu isso, o da Tábula Rasa. John Locke então vai escrever um livro sobre política, né? Na verdade, dois tratados sobre a organização política e eclesiástica de um país, que a gente chama de segundo tratado de um governo civil, né? Dois tratados de um governo civil e eclesiástico, esse é o nome todo, mas a gente chama sempre segundo tratado de um governo civil. Nesse livro, na primeira parte, Locke justifica a Revolução Gloriosa. E aí ele diz que quando um povo é submetido a um governo injusto, e o que é um governo injusto? Aquele governo que põe em risco o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade e o direito à felicidade, que John Locke diz que são 4 direitos fundamentais,
básicos, naturais de todo ser humano: direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e direito à felicidade. Então, quando um governo ameaça esses direitos, os cidadãos então têm um quinto direito, que é o direito à rebelião, o direito à revolta, o direito de botar esse governo abaixo, sacudi-lo fora, romper o contrato social. Governados têm que obedecer aos governantes, se os governantes respeitam os direitos fundamentais. Se eles não respeitam, então existe um direito à rebelião, um direito à revolta, um direito à revolução. E John Locke diz, então, em casos excepcionais, não é todo dia, não é toda hora, né? Em casos excepcionais, um povo deve derrubar esse governo injusto para garantir que um novo governo proteja os direitos fundamentais. Então, John Locke cria a ideia de que existem direitos básicos que todos os governantes têm que garantir, não só o acesso do cidadão a esses direitos, como também a realização desses direitos. O governo não pode tirar a vida de ninguém, a não ser que esse ninguém ou esse alguém ameace a vida dos outros cidadãos. O governo não pode proibir que uma pessoa tenha a sua própria opinião, o direito à opinião, a liberdade, de escolher onde vai trabalhar, de escolher como vai trabalhar, desde que ele não desrespeite os outros. Através do seu trabalho, a pessoa tem o direito de acumular bens materiais, propriedade. E nenhum governo pode tomar propriedade de ninguém sem que indenize uma pessoa por essa retirada. Tem que se respeitar o direito à propriedade. E todos nós estamos aqui para ser felizes. Aristóteles, não é? Então, John Locke diz, um governo que transforma a vida do cidadão numa infelicidade, numa desgraça, onde ninguém pode se realizar como pessoa, então esse governo é injusto, tem que ser derrubado. Essa história de tem que ser derrubado é um problema sério. Você se lembra que essas ideias de John Locke vão influenciar, por exemplo, a independência das 13 colônias dos Estados Unidos. Não é isso? Olha aí, tá vendo? Essas ideias de John Locke vão influenciar a Revolução Francesa e todas as revoluções que vão acontecer daí para frente. As pessoas vão descobrir que a filosofia nos dá o direito de, buscando construir uma sociedade mais justa, derrubemos, né? Coloquemos abaixo governos injustos, governos ditatoriais. Ninguém tem que se submeter a uma ditadura. Ao contrário do que dizia Thomas Hobbes, né? É melhor o pior dos governos do que a ausência de governo. John Locke nos dá a lição. Governos que não cumprem a sua função de promover o bem comum, eles têm que ser derrubados. E tem que se criar um novo pacto. E tem que ficar claro ao novo governante que ele tem que respeitar os direitos básicos dos cidadãos. John Locke, portanto, deu uma lidinha aí em John Locke, né? Porque ele tem muita coisa boa para a gente aprender. Muito bem, a gente termina hoje por aqui. Próxima semana a gente vai ter Rousseau, a gente vai falar de Montesquieu, né? A gente vai falar de Kant, que também deram suas ideias sobre política. Tá bom? Até o nosso próximo encontro.